Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o professor Alessandro e hoje a gente vai resolver alguns exercícios com vocês, tudo bem? Eu mandei para vocês, tá, essa lista de exercícios, espero que vocês já tenham feito. E se sobrou alguma dúvida, se aparecer alguma dúvida, eu espero tirar essa dúvida hoje aqui com vocês, tudo bem? Bom, então a questão um, ela começa assim. A figura abaixo mostra um cariótipo humano, e é essa imagem aqui, ok? Nessa imagem a gente consegue ver que possuímos 22 pares de cromossomos somáticos e um par de cromossomo sexual, ok? É, E o que ela fala, né? Com base nessa análise, qual alteração cromossômica está presente? Então a gente consegue ver aqui que os cromossomos, né, nesse cariótipo, ele está organizado, como eu já falei para vocês na aula, pelo seu tamanho. Então a gente tem aqui o par de cromossomo 1, que é o maior, por isso que ele está aqui em primeiro, o 2, o 3, o 4, 5. E quando a gente continua contando todos eles, quando a gente chega aqui no par 21º, ou seja, o par de cromossomo 21, ele está triplicado, ou seja, ele não está duplicado igual todos os outros, tá? Ele está triplicado. E o que significa isso? Isso remete a uma doença chamada trissomia do 21, ou seja, três pares de cromossomo no cromossomo 21, que também é conhecida como síndrome de Down. Então, quando a gente vem aqui na resposta, a gente tem a letra A, síndrome de Turner. Então a síndrome de Turner não é, porque a síndrome de Turner ela é uma ausência no par de cromossomo, tá? A síndrome de Edwards ela é uma trissomia, só que é do 18, e a Klinefelter ela é de 47XXY, ou seja, os cromossomos sexuais ele possui um X a mais, tá? Então só sobra para a gente a síndrome de Down, ou seja, trissomia do cromossomo 21, letra B, síndrome de Down, tudo bem? A questão 2, ela também possui uma imagem, tá? E fala o seguinte: o esquema abaixo mostra a alteração em parte de um cromossomo. A alteração cromossômica estrutural, ou seja, a gente tem aqui um cromossomo A, B, C, D, E, F, G e H. E quando esse cromossomo ele se divide, quando ele vai passar esse cromossomo para sua célula filha, acontece um fenômeno, tá? Que fica como A, B, C, E, F, G e H. Então, o que que aconteceu? Ele perdeu o cromossomo, a parte do cromossomo responsável, que era a letra D, vamos supor, né? E qual o nome da mutação cromossômica representada? Como eu acabei de falar, se ele perdeu uma parte desse cromossomo, ele sofreu uma deleção. Então, a nossa resposta certa é a letra A, deleção, tá? Ele não teve nenhuma duplicação, nenhuma translocação e nenhuma inversão, tudo bem? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, resposta certa, letra A, tá? Uma perda de um pedaço desse cromossomo, tudo bem? A questão 3, ela também traz uma imagem para a gente, e ela fala o seguinte, ó, um exame citogenético apresentou o seguinte resultado. Então, a gente tem aqui os pares de cromossomos organizados pelo tamanho, tá? O par 1, 2, 3, até o nosso 23º par cromossômico. Qual é o nosso 23º par cromossômico? É o cromossomo sexual, tudo bem? Então, o que que ele tem aqui, ó? Olha só, presta atenção aqui. Ele tem um X, 2X e um Y, ou seja, esse aqui é um indivíduo 23 pares de cromossomos, X, X, Y, tudo bem? E quando a gente vem aqui na, resposta, na continuação da questão, ele fala o seguinte: esse indivíduo apresenta o cariótipo normal masculino, não é normal porque ele tem um X a mais, então a gente já descarta A. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter ou trissomia do X. A síndrome de Turner, como eu já falei para vocês, ela é uma ausência de um X, tá? Então ela é 45 cromossomos. Aqui a gente tem 47 cromossomos, tudo bem? Então a gente ficou entre a síndrome de Klinefelter e a trissomia do X. Ele é uma trissomia do X? Ele não é uma trissomia do X, por quê? Porque ele tem um X, 2X e um Y. Então não é uma trissomia do X. Então só sobrou pra gente a síndrome de Klinefelter, que é exatamente isso. Um indivíduo com 44 cromossomos autossômicos, que são todos os nossos do corpo, exceto o sexual, e no sexual ele é XXY, ou seja, resposta letra C, Klinefelter, tá bom? Questão 4. Em 1959, foi descrita a trissomia do cromossomo 21, a alteração cromossômica responsável pela síndrome de Down.
Essa condição está associada à presença de três cópias do cromossomo 21, em vez de duas. O número total de cromossomos de uma célula somática de um indivíduo com síndrome de Down é. Então a gente tem que lembrar que ele é uma trissomia do cromossomo 21, tá? Então ele quer saber todos o total de cromossomos que esse indivíduo tem. Então, se a gente tem 23 pares de cromossomo, quando a gente multiplica isso por 2, então a gente tem 46 cromossomos totais. Se a gente tem um cromossomo a mais no 21, então ao invés de 46, a gente vai ter quantos? 47. Então a letra C, 47 cromossomos, porque a síndrome de Down possui um cromossomo a mais no 21, causando a trissomia do 21, tudo bem? Então, letra C, 47. Questão 5. O cariótipo humano ele é representado por 46 cromossomos, como eu acabei de falar, né? Organizado em 23 pares. Entre eles, 22 pares são autossômicos, que são células somáticas, como eu falei para vocês, tá? E um par de cromossomo é sexual. Considerando essa informação, uma célula somática masculina apresenta: letra A, 22 pares de cromossomos autossômicos e um par XY. Letra B, 23 pares de cromossomos autossômicos e um par XY. 22 pares de cromossomos autossômicos e dois cromossomos XX. Ou 23 pares de cromossomos autossômicos e dois cromossomos YY. Então, olha só, a própria questão já dá a resposta para a gente, tá? O próprio enunciado da questão já dá a resposta para a gente. Se ele acaba de falar para vocês que tem 22 pares autossômicos e um par de cromossomo sexual, então a gente tem 22 pares de autossômicos, ou seja, só pode ser ou a letra A ou a letra C. E do que ele está falando? Ele está falando de um indivíduo masculino, tá? Ele fala aqui para vocês, considerando essa informação, uma célula somática masculina apresenta 22 pares de cromossomos autossômicos XY ou 22 pares de cromossomos autossômicos e dois cromossomos XX. Lembrando que o XX, gente, ele caracteriza ao sexo feminino, tá? Porque o sexo masculino, ele precisa do Y, do cromossomo Y, para se caracterizar. Então, a resposta certa é a letra A, 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo X e Y. Tudo bem? Eu vou deixar aqui para vocês, quando vocês quiserem pausar o vídeo, para vocês lerem o comentário que eu coloco aqui para vocês, tá? Sobre as respostas, tudo bem? Questão 6. Durante um exame genético, o cariótipo de um paciente revelou 45 cromossomos, com apenas um cromossomo X e a ausência do segundo cromossomo sexual, tá? Esse resultado é característico de letra A, síndrome de Down. Lembrando que síndrome de Down é o quê? Trissomia do 21. Então, ela não é ausência de um cromossomo sexual, tá? Síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, a gente viu que a síndrome de Edwards e síndrome de Klinefelter, ela possuem cromossomos a mais, tá? E aqui ele está falando de uma ausência. Então, se ele está falando de uma ausência de um cromossomo sexual, é a síndrome de Turner, tá? Então, ela possui 22 pares de cromossomos normais, somáticos, né? E o cromossomo sexual dela não é um par, é somente um cromossomo que é um X, tá? Por quê? Porque está faltando outro X, então ela é síndrome de Turner, tudo bem? Só para desencargo de curiosidade para vocês, tá, gente? Um indivíduo, por que vocês não podem perguntar assim, professor, mas existe o cromossomo XY, que dá origem ao homem, ao sexo masculino, e o XX, que dá origem ao feminino. E por que não pode existir um YY? Seria um super-homem? Não, o YY ele é incompatível à vida. Tá? Então, quando acontece um erro genético, onde aparece dois cromossomos Y e Y, o feto ele não se desenvolve, tá? Ele já abortado dentro da barriga da mãe, tá? Ele não chega nem a se formar, tudo bem? Então, não existe YY descrito na literatura em alguma, tudo bem? Então, vamos para a questão 7. Em humanos, as células germinais haploides apresentam. Isso aqui, gente, eu não mencionei para vocês na aula, porque eu ia falar isso na aula de divisão celular, mas eu achei essa questão muito bacana e eu quis trazer para vocês, que é bom que eu já faço uma introdução sobre divisão celular depois, mais para frente, tá?
Quando a gente fala que uma célula somática ela possui 46 cromossomos, a gente quer dizer que essa célula ela é 2Ns, ou seja, ela possui o dobro de cromossomos de uma célula germinativa. E o que isso quer dizer? Que as células do nosso corpo elas têm tanto os cromossomos da parte paterna quanto o cromossomo da parte materna. Se nós temos esse- essas, esses dois cromossomos, vindo tanto da parte paterna quanto da parte materna, a gente tem 46 cromossomos. Nas células somáticas, que são as células que vão se fundir ou com o óvulo, né? No caso, se eu estou falando do espermatozoide, ou do espermatozoide, se eu estou falando do óvulo, o óvulo e o espermatozoide eles têm que ter 23 cromossomos para quando eles se fundirem, aí sim a gente ter 46, entendeu? Então, todas as células do meu corpo, todas as células do seu corpo possuem 46 cromossomos, menos as suas células germinativas, ou seja, se você é uma mulher, o seu óvulo, se você é um homem, o seu espermatozoide. Essas células só possuem 23, porque quando elas fecundarem, elas vão receber os outros 23 do doador e vão somar 46 para aí sim ela se desenvolver e gerar um indivíduo com 46 cromossomos diploide. Então, quando eu falar 2Ns, também pode ser chamado de diploide, porque é um indivíduo que eu estou falando que tem das suas células somáticas. E o haploide é quando eu estou falando das células sexuais desse indivíduo. Então, ela tem metade dos cromossomos. Se um indivíduo diploide, né, 2Ns, ele tem 46 cromossomos, a célula sexual dele, ou seja, as nossas células sexuais, tem quantos cromossomos? A metade, 23. Tá? E a metade, essas células sexuais, elas são chamadas de células haploides, ou apenas N. Tá? Em vez de ser 2Ns, é só N. Tá? Isso aqui está bem escrito aqui embaixo para vocês. Ó. Células germinativas, ou seja, óvulos ou espermatozoides, são haploides, ou chamadas de N, possuindo apenas 23 cromossomos. E quando elas se fundem na fecundação, restaura um número diploide, que é 46 cromossomos. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Eu falei isso na aula passada para vocês, tá bom? Outra questão. Qual dos seguintes cariótipos representa um indivíduo com síndrome de Turner? Então, a síndrome de Turner, como eu já falei para vocês, ela é a ausência de um cromossomo sexual X. Ou seja, ela possui 45 cromossomos, sendo que o sexual ela é só X, ele não é duplicado. Então não é 46, é 45X. Tá? Então qual é a alternativa que representa isso? A alternativa é a letra C, tudo bem? E aqui vem a resposta para vocês. A resposta é a alternativa letra C, 45X, e a síndrome de Turner ocorre em um indivíduo do sexo feminino que apresentam apenas um cromossomo X, sem o segundo cromossomo sexual. Tudo bem? Questão 9. O que significa o termo cariótipo? Isso também eu falei na aula passada com vocês, tá? O cariótipo ele é um conjunto de genes de um organismo, ele é um conjunto de proteínas expressas por uma célula, ele é um conjunto de cromossomos característicos de uma espécie, ou ele é um conjunto de mutações estruturais, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, o cariótipo ele é um conjunto de cromossomos, tá? O cromossomo ele é um conjunto de genes. Tá? Mas como ele está perguntando o que é um cariótipo, o cariótipo ele é um conjunto de cromossomos. É aquela imagem do cariótipo que eu mostrei para vocês, onde tem todos os cromossomos de um indivíduo. Tudo bem? Então, resposta certa, letra C, um conjunto de cromossomos característicos de uma espécie. Tudo bem? Se eu estou falando de espécie humana, são 46 cromossomos, tá? Ou 23 pares. Tudo bem? Questão 10. O número de cromossomos típico de uma célula somática humana normal é 23 cromossomos, 46 cromossomos, 44 cromossomos ou 92 cromossomos. Olha só, aqui vocês não se confundam quando eu falo de o número de cromossomos totais ou os pares de cromossomos. Se eu estivesse falando sobre pares de cromossomos, seria letra A, 23 cromossomos. Como eu estou falando de todos os cromossomos, não em pares, mas eles soltos, totais, eu estou falando então de 46 cromossomos, tudo bem? Lembrando que ele está falando de uma célula somática humana normal, tudo bem? Então, letra B, 46 cromossomos, tá bom? E aqui, ó, você pode ver entre parênteses 23 pares, ok? E última questão, qual é a constituição cromossômica correta para o cariótipo feminino normal, tá?
45x a gente já viu que é a síndrome de Turner. 46XY, o XY a gente já viu que quando tem um Y é de sexo masculino. 40, 46XX é essa, tá? Letra C, 46XX, tá? O cariótipo feminino normal é formado por 46 cromossomos, sendo dois cromossomos sexuais do tipo X. Já o masculino é 46XXY, como eu falei para vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários do vídeo, tá? Ou podem me mandar no meu Instagram profissional, tudo bem? Até a próxima, galera.